meus queridos irmãos, minhas irmãs. Com alegria cumprimento a todos, através de mais essa oportunidade de abrirmos juntos a Palavra de Deus e podermos estudar, tirando lições da Palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens proporcionado para nós, pela Tua direção em nossas vidas, proteção e guarda. Nos abençoe agora, perdoando os nossos pecados, capacitando-nos a compreendermos a Tua palavra, termos condições de praticar e transmitir aos que nos cercam. Te pedimos essas bênçãos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Falsos mestres. Verso principal, 2 Pedro, capítulo 2, verso 19, que diz o seguinte: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção. Esse texto bíblico é uma síntese do tema que Pedro abordou naquela época e que estamos estudando essa semana, com relação aos falsos mestres, dizendo que esses indivíduos prometem uma liberdade, mas na realidade eles próprios são escravos das suas próprias mentiras, de sua vida falsa religiosa, e promovem a escravidão de outros para benefício próprio. E Pedro foi orientado nessa época pelo Espírito Santo a escrever o que nós estamos estudando agora, para a gente saber, ter mais cautela, para aprender a prestar atenção e poder identificar esse tipo de personagem no nosso meio, no meio religioso, e nos livrarmos dessas situações, independente de estar lidando com irmãos comuns ou com oficiais de igreja, ou pastores, etc. e etc. Porque falsidade chega a Satanás. Ser humano, não precisamos. Se temos que correr de Satanás, o que temos que estar mexendo com gente falso, com falso mestre, com pessoas comuns, como eu e você? Mortais comuns. A lição desta semana está tratando exatamente desse contexto. No segundo tema, temos falsos profetas e mestres. Já mergulhando no contexto, observando 2 Pedro, capítulo 2, verso de 1 ao 3 e verso de 10 a 22, destacaria aqui, já no verso 1, um primeiro ponto dessa questão, para a gente abrir o olho, né? Está dizendo que eles já nasceriam condenados, e trariam a destruição para si mesmos. Então, de cara, nós já sabemos que o falso mestre, falso profeta, eles trabalham sabendo, tendo consciência que serão destruídos. Eles e sua obra. Só que o segundo ponto, como aborda o verso 2, dá a ideia que eles são tipo homens-bombas, ignorantes, né? E que vão se autodestruir, mas quer levar alguém junto. Por causa que eles trabalham contra a verdade. E acaba atraindo a atenção daqueles que estão balançando, né? Está parecendo azeitona na boca de banguela. Não firma de jeito nenhum, está em cima do muro. Esse tipo de religioso, esse tipo de crente, infelizmente, acaba caindo do lado errado e sendo uma vítima fatal de Satanás. O terceiro ponto, no próprio verso 3, mostra um ponto muito interessante, que eles são movidos pela ganância, pela falsidade, com o objetivo de tirar proveito dos irmãos. Isso aqui nós conseguimos observar segmentos religiosos inteiros no mundo, que os indivíduos promovem o evangelismo da prosperidade, porque esses líderes religiosos promovem uma gangue de pessoas para fazer arrecadações para enriquecimento próprio. O objetivo deles não é pregar o evangelho, não é estender assistência social,
minimizar o sofrimento do mundo à nossa volta. Não, o propósito deles é ganância pessoal, é enriquecimento pessoal. E quer tirar proveito dos irmãos. É ficar atentos com o que Pedro comentou aqui. Ficar ligado. Tira dos irmãos para eles mesmos. E o quarto ponto, do verso 10 ao 22, poderíamos sintetizar que no fundo, eles são corruptos, estilo Balaão, ignorantes, estilo Balaão, porque ignoraram voluntariamente a verdade e a visão que estavam tendo, a ponto de bater na jumenta que estava dando aula de matemática. Desprezam a verdade, vendo e ouvindo a verdade. Por quê? Porque são escravos das suas próprias ganâncias, de seus próprios pecados. Igual a drogados. Dependentes químicos. Quem que consegue convencer um bêbado na hora da sua bebedice? Ou um drogado na hora do seu mergulho fatal? Ninguém consegue. E eles são assim. Só que eles focam. Marcou quem? As ovelhas. E vai lá detonar com as ovelhas para tirar proveito próprio. Eles tanto mergulham no seu próprio vício, no seu próprio pecado, como arrebanham exércitos para continuar fazendo o mesmo. Liberdade em Cristo. Terceiro tema. Observando 2 Pedro capítulo 2, verso 18, podemos concluir que esses falsos mestres, eles arrebanham as ovelhas para si mesmos, prometendo, usando o nome de Cristo, para que eles sejam libertos do pecado. Presta atenção. Usam a Bíblia, usam o nome de Cristo, usam as promessas da Bíblia, a palavra de Deus, prometendo liberdade do pecado para essas ovelhas, mas as fazem escravas deles, desses falsos mestres. Olha, eu tenho alguns amigos, grandes amigos, que são pessoas sinceras, têm amor pela verdade, têm amor pela palavra de Deus, mas estão embernados nesse tipo de sistema religioso, aonde os pastores dessas igrejas de falsos mestres e falsos profetas obrigam eles a serem fiéis aos pastores, proíbem eles de assistirem o curso bíblico, de ouvirem a verdade, de serem amigos dos servos de Deus. Não quer que eles andem, não quer que eles falem com os servos de Deus. Manipulam, eles visitam, eles vigiam essas pessoas para que eles não se aproximem de um servo de Deus. Por quê? São empresários, são dizimistas, são ofertantes, importantes. Se fosse um coitado para lá, qualquer não está nem aí. Mas esses que têm essas vítimas que podem alimentar a sua ganância, desses falsos mestres, esses eles não abrem mão. Fica pagiando o tempo todo. E prometendo liberdade. Mas presta atenção no que diz Jesus no Evangelho de João, capítulo 8, verso 34 ao 36. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é o que o próprio Filho de Deus falou. Como que esses indivíduos vão prometer liberdade para os outros se eles próprios são escravos das suas ganâncias? Esses falsos mestres, o foco deles é isso aqui. Eles querem o dinheiro, a riqueza. Fazer riqueza pessoal. Comprar carros, fazendas, etc, etc, etc. Fazer
as pessoas, as ovelhas, de tolas. Transformá-las em um bando de tolas. Como uma doutrina que não passa de um enredado de tolices. Eles são impiedosos. Não importa se as ovelhas vão entrar em uma verdadeira calamidade financeira. O que não pode acontecer é de deixar de alimentá-los, de tratar deles. Prometem para eles liberdade em nome de Cristo, usando a palavra e tal, e coisa e tal, mas se tornam escravas deles, dos falsos mestres. E sem perceberem, são envolvidos nesse exército para continuar promovendo as trevas. Esses indivíduos, eles sabem que serão destruídos pelo que eles estão fazendo. Eles têm consciência da palavra. Mas infelizmente, está trabalhando como um homem-bomba. Vai fazer muito estrago. No quarto tema, dando sequência a esse resultado que Pedro está trabalhando aqui no tema, o cão voltou ao seu próprio vômito. Segundo Pedro 2, de 17 a 22, ele está citando aqui, inclusive, o provérbio, que diz que quando as pessoas que conhecem a verdade, que abandonam a verdade, mergulham numa apostasia consciente, mas que começam a trabalhar essa ideia de joio, né? Essa ideia de disfarce, para atrair pessoas para esse propósito, é igualzinho cachorro que volta para o vômito. Porque sair da prisão do pecado e do mundo e ser escravo particular de um pecador é tal e qual. Não é somente o prejuízo de saber que o pecado fez o mal de cometermos o vômito. O pecado fez isso. Um pecador agora, eu ser escravo dele, ele está fazendo eu voltar e comer o vômito agora. Isso é descabido. É justamente esse o paralelo que Pedro está fazendo aqui. Se o pecado já fez vomitar, eu servi um pecador, eu estou voltando para o vômito, eu estou comendo o vômito que eu vomitei. Isso é horrendo e sem volta, é nojento. Pedro e Judas. Quinto tema. Esses dois personagens fizeram citações de temas do gênero que envolveram questões universais. Eles trabalham com os anjos que caíram e não foram poupados, está se referindo a habitantes do universo, e pessoas que têm uma estrutura de longevidade bem superior à nossa, mas não foram poupados, estão presos aguardando para o dia da destruição. Não poupou os habitantes de Sodoma e Gomorra e não poupou os antediluvianos. Esses dois personagens fazem alusões a essas questões universais que aconteceram na história do pecado. E todos os dois personagens apontam para as consequências funestas dos promotores dessas desgraças, por onde quer que tenha acontecido, que tenham excitado esse tipo de fatalidade. Foram consequências funestas. E serão as mesmas consequências para esses falsos mestres, falsos profetas, que usam a palavra, que usam a Bíblia para arrastar multidões de ovelhas, escravizando-as para si mesmos. Sexto tema, mais lições do Antigo Testamento. Segundo Pedro 2, de 6 a 16, ao percebermos o paralelo com a história de Sodoma e Gomorra, a história de Balaão e a história de Ló, podemos ver aqui em Sodoma e Gomorra e Balaão uma característica apóstata, metidas na droga do pecado, na dependência do pecado. A que ponto chegou esses participantes, esses habitantes de Sodoma e Gomorra e o próprio Balaão? Nós também percebemos que somente Ló e suas filhas escaparam
daquela destruição. Mas olha o que aconteceu mais tarde com Ló e suas duas filhas. Ele conseguiu se embriagar. Por que ele não impediu a embriaguez? Por que ele não negou a alimentação? Porque se ele teve condição de ter relações sexuais com as próprias filhas, mais tarde, ele tinha bastante força para não ter aceito a alimentação. No fundo, fica aqui impregnada aquela história, me engana que eu gosto. Ló, pelo relato bíblico, não morreu perdido. Se arrependeu, como Salomão, que cometeu horríveis apostasias, como Davi. Mas o que aconteceu com Ló e com as filhas deles mostra o ranço sodomita que veio, que eles trouxeram de herança de Sodoma e Gomorra. No fundo, eles evitaram e entraram para Zoar só para Deus não destruir Zoar. Deus poupou Zoar, passou a destruição, saíram e foram para as cavernas. E lá dentro o ranço tomou conta, acabaram dando ouvido para Satanás. Ló aceitou a bebida alcoólica, se embriagou, e as suas filhas não abriram mão de ter relação sexual com o próprio pai. Meus amados, as tendências pecaminosas são tão perigosas, são tão violentas, que potencialmente nós somos incapazes de ter noção do que podemos fazer tanto para o bem quanto para o mal. Por isso, nós temos obrigação, em espírito e em verdade, de orar sem cessar, se é que queremos nos livrar dessas tendências pecaminosas que geneticamente carregamos em nossas vidas. O nosso código genético está carregado de coisas boas e de coisas ruins, de luz e de trevas. Mas cabe ao nosso livre-arbítrio decidir a quem deixaremos governar a nossa vida, se luz, se trevas. Se fizermos ouvidos moucos à verdade, fizermos de cegos com relação à verdade, empurrar com a barriga esse tipo de assunto, poderemos mais rápido do que se pensa estarmos mergulhados no precipício do pecado. Porque lá no fundo, nós não temos condição de lidar com essas reações pecaminosas. São violentíssimas, são letais. Só com Cristo venceremos e nos tornaremos uma nova criatura. Para termos a garantia que esse ranço não nos atingirá, precisamos de sepultar o velho homem, passar cimento na boca da sepultura e pôr o pé em cima, para não deixar ele ressuscitar, porque se ele ressuscitar, volta muito pior do que antes. Eu nunca vi um fumante que deixou de fumar, que voltou a fumar. Se ele fumava uma carteira, volta fumando duas. Se bebia uma garrafa de cachaça, o alcoólatra, ele volta bebendo duas. O drogado, e assim por diante, qualquer pecado. Todo pecado causa dependência. Não importa se é mentir, se é roubar, se é matar, se é tomar bebida alcoólica, se é adultério. Todos causam dependência e causa fúria alimentar. Para comer daquele pecado a qualquer custo, em quantidades de se lambuzar. Isso é o que toda apóstata faz quando tem a oportunidade. Por isso, a palavra nos chama. Tiremos lições do Antigo Testamento, conforme Pedro tirou aqui, e usemos a palavra de Deus como um todo, para refletirmos, fazer uma autorreflexão sobre a nossa vida, a nossa conduta, as nossas escolhas. E antes que seja tarde demais, vamos deixar o Espírito Santo nos guiar na palavra. Não tenhamos medo da palavra, tenhamos medo da mentira, da falsidade, desses falsos mestres, dessas falsas mensagens. E dentro de todas as igrejas do mundo, está sim, de falsos mestres e falsas ovelhas e falsos profetas. Só deixaremos de fazer parte desses personagens fatais se aceitarmos de Cristo o convite
de pertencermos a uma raça eleita, conforme tem orientado Pedro em suas epístolas. Deixarmos de sermos raça caída. Entendermos que a religião não salva, quem salva é Cristo. Deus tem o seu povo, sempre teve o seu povo. Mas cada um receberá no estado de consciência que tem o toque do Espírito Santo para entender quem está com a verdade, quem prega a verdade, quem ensina a verdade e partir urgentemente à agregação com os verdadeiros escolhidos. Mas no meio dos escolhidos também tem falsos mestres, tem falsos profetas, tem falsas ovelhas, tem joio, tem planta ruim, tem gente tão problemática e tão perigosa quanto aqueles que já estão condenados nas penitenciárias pelo mundo afora. Estão disfarçados. São homens bombas. Lembra do que Pedro está tentando mostrar? Só vai deixar de fazer parte desse contexto se aceitarmos pertencermos aos eleitos, aos escolhidos, raça eleita. Raça eleita não abre mão de ser eleito e de um dia, pela graça de Deus, fazer parte da raça pura, ser redimido, receber o prêmio da incorruptibilidade, da imortalidade. Eles têm foco nisso. Agora, o que é raça caída, que não decidiu ainda ser raça eleita, fica lá em cima do muro, bagunçando, esperando, quando não está mergulhado na encrenca, fazendo o que não deve, pensando o que não deve, escolhendo o que não deve, levando com a barriga, esperando para ver aonde que vai dar, pagando para ver, e não vale a pena que o preço é alto. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada. Não se esqueçam que daquelas destruições citadas no Antigo Testamento, Ló e suas filhas escaparam, mas carregaram um ranço. Morreram como pessoas dignas. Contudo, como citei anteriormente, Salomão passou também por isso, Davi passou por isso, e quantos passaram? E quantos personagens da Bíblia não teriam passado? E quantos não estão pelo mundo afora religioso hoje passando pelas mesmas situações? Mas as lições do Antigo Testamento é para poder nos conduzir, nos dar um norte desses exemplos para onde nós vamos, o que nós temos feito e de onde nós viemos. Fiquem atentos. 7º tema. Assim está escrito. Lembra que em Mateus capítulo 4, verso 6, Satanás usou a Bíblia, citou textos bíblicos para o Filho de Deus, para o convencer a saltar do pináculo do templo. Meus amados, esse mundo religioso, esse mundo evangélico, protestante, cristão, Satanás usa aí a Bíblia para fazer essa fábrica de religião e promover as suas sentenças de escravidão contra as ovelhas. Eu queria citar um texto da Pena Inspirada, Cristo Triunfante, página 357. Olha o que é que a Pena Inspirada diz. Ao levar dessa maneira o povo a receber o erro em lugar da verdade, Satanás está agindo para obter a homenagem do mundo protestante. Fiquem atentos, queridos irmãos. Usar a Bíblia para fazer pecado, usar a Bíblia para ensinar o erro e a mentira, é homem-bomba. Será destruído. Destrói outras pessoas. Mas jamais se meta nesse procedimento de usar a palavra para tirar benefício próprio, para tirar proveito, que a explosão será fatal. O resultado, mutilação. Pedaços do próprio corpo e da própria vida atirados precipício abaixo. Que Deus abençoe a mim e a você, querido irmão, querida irmã. Que a palavra de Deus, o assim está escrito, seja para a honra e glória de Deus
um propósito para construir a nossa fé, estruturar a nossa fé, sustentar a nossa fé e nos conduzir rumo à salvação, rumo aos portais da Cidade Santa. Senhor Deus, santifica-nos, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. Capacita-nos, Senhor, a andar retamente em Teus caminhos e a usarmos a Tua santa palavra estritamente para vivermos a nossa salvação e ensinarmos sobre a salvação para o mundo ao nosso redor. Perdoe nossos pecados e faltas, fortaleça a nossa fé, sustente os nossos passos. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus.